A paz do Senhor, meus irmãos. Que maravilha! Estou de volta gravando a aula da EBD novamente. Vamos estar juntos e eu espero que em todas as aulas. Não gravamos a primeira por uma questão de compromisso mesmo, foi uma semana bem corrida para mim. Não consegui gravar a primeira lição sobre corpo, alma e espírito, mas estivemos ali com a turma de Medianeira, ministrando essa aula juntamente com o CAPED. Foi uma honra muito grande estar com vocês. Que Deus abençoe. Pastor presidente, pastor Eliel, evangelista Isaías, que tem sido a fonte de bênção para a nossa vida e que nos levou até ali, e a todos os alunos, pastores, participantes ali naquela manhã de domingo passado, na manhã de domingo passado, foi maravilhoso. Que Deus possa abençoar. Vamos à nossa aula hoje, a nossa aula de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação. Esse que vos fala é o pastor Rivanildo. E deixe o seu comentário, sua pergunta, questione. Deixa aí que você está participando, da onde você é, tá? E nós vamos estar aqui respondendo todos os comentários. Não importa quanto esteja, 1, 2, 10, 20, 30, divulgue o canal, compartilhe e nós vamos estar aprendendo junto. Vamos para a nossa oração? Primeiro, antes de tudo, antes de começarmos a aula, vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno. Senhor, nós somos gratos a Ti por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo da Tua palavra. Guia, Senhor, os nossos pensamentos, ilumina, Senhor, o nosso caminho, para que possamos levar a verdade com amor, Senhor, uma verdade que transforma, uma verdade que muda o caráter do ser humano, que molda o caráter do ser humano no caráter de Cristo. Assim nós oramos, abençoando a todos os professores que estarão dando aula no próximo domingo, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Vamos então, primeiramente, nosso objetivo não, corrigindo, nossos objetivos. Primeiro, do ponto 1, claro, cada objetivo é concernente ao seu ponto. Conduzir os alunos a reconhecer que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus. E não só isso, foi formado com propósito, né? Sabedoria e amor. Segundo objetivo, conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando os extremos, como o desprezo do corpo e sua idolatria. Terceiro objetivo, incentivar os alunos a compreender o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Isso aí é maravilhoso. Nós vamos aprender nesta lição. Vamos estar trabalhando na teologia sistemática, mais propriamente na antropologia bíblica. Texto áureo da nossa lição: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Esse é o salmista Davi escrevendo Salmo 139. É isso mesmo, né? Deixa eu voltar aqui, Salmo 139, 14. Isso mesmo. Nossa verdade prática vai dizer, olha, a ciência busca desvendar os mistérios do corpo, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que foi Deus quem nos criou, foi Deus quem nos formou do pó da terra. Vamos ver isso hoje na nossa lição. Vamos para a introdução da nossa lição. O corpo humano, olhe bem, é uma das expressões mais grandiosas da sabedoria e do poder criador de Deus. Você imagina ossos, músculos, pele, veias, nervos, enfim, cartilagem. E olha, eu não vou nem enumerar aqui, nós vamos
passar muito tempo, né? Só relatando a composição, isso falando daquilo que a gente consegue ver, daquilo que nós temos noção, fora daquilo que os cientistas são mais profundos no assunto, onde eles vão mais longe do que nós, é maravilhoso. Em Gênesis 2:7 lemos que o Senhor formou o homem do pó da terra. Nós vamos trabalhar isso nessa lição e na próxima lição também. Então, não perca. Então, vejam bem, é formado do pó da terra? É sim. Mas como que ele é só Deus de conseguir pegar algo do pó da terra e transformar nessa obra maravilhosa. Vocês viram? Eu vou até abrir a tela. Vocês viram como eu sou lindo? Olha só como eu sou lindo. Qualquer dúvida, pergunte à minha mãe. Ela vai me achar lindo. Você é linda. Você é lindo porque você é uma criação da obra maravilhosa de Deus. Sim, todos nós somos lindos na presença do Senhor. Todo ser humano, ele é complexo dentro da sua unidade. Todo ser humano, ele é maravilhoso dentro do seu ser mesmo. Não me importa, você é uma criação de Deus. Nosso primeiro ponto vai dizer a maravilhosa obra de Deus e como objetivo conduzir os alunos. Viu, professor? Você tem a obrigação, não de ser obrigado, mas como dever, de conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formado com propósito e sabedoria. Uma coisinha aqui, eu tento nas minhas aulas trazer um subsídio ao professor da Escola Bíblica Dominical, o que não impede quem é aluno outras pessoas de assistirem. Por isso que nós trazemos um conteúdo um pouco a mais da lição, tá? Eu não me prendo muito à lição. Você lê a lição, você tem aí o meu canal, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, você pode entrar lá, meus contatos estão lá, meu WhatsApp está lá, e você pode tranquilamente me questionar pelo WhatsApp também. Então, por isso eu peço a sua colaboração. Ajude a divulgar o canal. Vamos para a nossa aula. Ponto 1. A maravilhosa obra de Deus. Olhe bem. Formou o Senhor et ha-adam. Et ha-adam quer dizer o homem. Tá? Et ha-adam é o homem. É usado como artigo, tem várias, não tem uma tradução específica, mas é usado aqui como artigo. Ha, aí sim, né? E formou o homem do pó da terra. Na realidade, o artigo o é ha, aí o Adão é tanto nome de Adão, como também ele é usado para dizer assim que Deus criou Adão, quer dizer, Deus criou o ser humano, englobando homem e mulher. Claro que diferenciando. Quando ele vai fazer ele diz lá, macho e fêmea os criou. Então, da matéria mais simples, do solo, da terra, ele faz essa complexidade chamada ser humano. E é complexo mesmo. O ser humano, ele por si só é complexo. O seu DNA é único, sua digital é única, sua íris do olho é única. Então nós vemos que Deus, quando pega do pó da terra, ele vai criar algo bem complexo mesmo. Então nós vamos entender, olhe bem, tá? Nós vamos entender esse ser humano, essa palavra Adão. Junto comigo aí, olhe bem certinho, olha só, a raiz de Adão é dam, essa primeira palavra que você está vendo aí, e quer dizer sangue. Dessa mesma raiz nós temos Adom, que é o filho de Jacó, de Isaac, que é Jacó e Esaú. Depois ele passa a ser chamado de Edom, que vem da mesma raiz de Dan, que quer dizer da
cor do sangue, vermelho. E aí nós temos Adamar, que é também terra vermelha, arado, solo, chão. E disso tudo surgiu Adão, formando da terra o ser humano. Olha que maravilha. Então, a criação do homem demonstra o poder soberano e a intencionalidade de Deus. O Senhor não apenas falou como as outras obras. Não. Ele não disse haja o ser humano. Ele não disse haja a mulher. Ele não disse haja o homem. Não. Foi muito mais. Ele sopra, e nós vamos entender esse sopro hoje. Por quê? Porque ele tem uma relação direta, pessoal e amorosa. Então, o corpo humano é uma sinfonia biológica. Eu quero que você guarde bem esse quadro aqui, porque na próxima aula nós vamos falar sobre as consequências do pecado e a relação que tem sangue, terra vermelha, em relação tanto espiritual quanto físico com o homem. Então guarde bem esse quadro, tá? Então veja, dentro dessa complexão, dentro dessa sinfonia biológica, nós temos 37 trilhões de células, cada uma com a sua função específica, ordenadas toda para o bem. Deus, ele é um Deus que coloca em ordem o funcionamento. Começa com a célula e depois passa a 37 trilhões de células. Isso na multiplicação nós vamos encontrar no DNA. Então vejam bem, a origem do homem, do pó, deve lembrar que nossa dependência é total de Deus. Você lembra Coríntios? Hoje eu não estou com a King James, hoje eu estou com uma Bíblia do pastor Alderi Nelson Rocha, mas olha só, 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, 2 Coríntios 4, verso 7, vai dizer, mas temos este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência deste poder, que vem de Deus e não de nós mesmos. E o poder dessa criação, o poder que nós temos de pregar a palavra de Deus, de ensinar os dons, é dentro do vaso. A excelência é o que tem dentro. Eu sempre falo nas minhas aulas. Pega um vaso qualquer. Não precisa ser bonito, de preferência que não seja bonito. Deixe na rua. Vai passar alguns dias sem ninguém querer. Mas encha ele de nota de R$1, não precisa ser muito, de moedinhas de R$1. E deixe na rua. Veja quanto tempo demora para que ele fique ali. Não, ele é rapidinho. Então, Dan, quando fala de Dan, do sangue, é a essência da vida. Tá? Porque em Levítico, e nós vamos ver isso na próxima aula, Levítico 16:11 vai dizer, porque a vida da carne está no sangue. Então o sangue, ele é também a redenção. Eu não vou entrar no detalhe, porque isso é para a próxima aula, para nós estudarmos. Tá? Então guarde bem esse quadro, para que nós possamos aplicar ele na próxima aula. E aí nós temos do pó da terra, tem o homem e Deus formou esse ser humano, do qual, olha que interessante, 60% do seu corpo é água. Claro que quando criança é um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais, chega a 75% de água, tá? Então vejam bem, criou do pó da terra. O que acontece? O Espírito, Deus sopra seu Espírito. Zacarias 12:1 vai dizer que Deus sopra o Espírito de vida, o fôlego de vida, Nishmat Haim.
O homem foi feito, Gênesis 2:7, a parte B, vai dizer, você vê que eu dividi o versículo em 3 partes. A primeira fala que ele formou Deus, o homem do pó da terra. Segundo, ele sopra, né, em seus narizes o Nishmat Haim. É isso que nós temos. A nossa alma é diferente dos animais, porque a alma do homem é chamada de Neshma. O animal não tem esse Neshma. É só o ser humano que tem o Neshma. E ele foi feito o quê? Ele foi feito alma vivente. Lenefesh Hayah quer dizer alma vivente. Hayah, vivente. E Lenefesh é alma, o psique que vocês viram na aula passada. Então essas duas expressões, Nashtim, Haim, representa o sopro divino, a vida que Deus nos concede, que vai voltar para ele depois, quando morre, independente de, digamos assim, de ser salvo ou não. Esse fôlego de vida, ele dá e volta para ele. E Lenefesh, é PH, mas é com som de F, tá? Lenefesh Hayah descreve o resultado desse sopro. Então o homem torna-se uma alma vivente, ou seja, um ser integral em corpo, alma e espírito. É maravilhoso essa obra, é maravilhosa essa obra. Veja o próximo quadro. Nós temos aqui o Espírito de Deus, nós temos a alma. E como ele criou o homem? Gênesis vai dizer que a sua imagem e semelhança. Ele criou a imagem e semelhança, mas o salmista Davi vai escrever no Salmo de número 8, ele vai dizer: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. É uma tradução, mas seria, né, menor do que os anjos. Por que menor do que os anjos? Aí 1:26 de Gênesis vai dizer: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, por que um pouco menor? Por que Deus faz menor? Porque, olhe bem, os anjos que pecaram, qual foi o destino deles? Demônios. Porque eles não têm corpo, eles não têm como ser redimidos. Eles precisariam de um corpo para serem redimidos. Ele cria o homem com um corpo para que ele falhando, ele possa ser redimido. Nós vamos entender sobre a redenção na próxima aula. Então ele façamos o homem a imagem Betzilameno e semelhança que demuteno. Já dei essa aula, lição de número 9, se não me falha a memória, o terceiro trimestre de 2023. Então, aonde é essa imagem? É a imagem do corpo de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então nós vamos ver que Hebreus 1:4 e 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar do homem de corpo, alma e espírito, nessa composição tricotômica, que é o que nós estamos estudando. É a criação de Deus. A imagem é a semelhança de Deus, a semelhança de andarmos, de sentirmos, de vontade, de querer fazer, até de viver eternamente, que perdemos depois do pecado. Isso é a semelhança. Agora o corpo foi criado. Jesus não foi criado. O corpo, o Filho, ele coexiste junto com o Pai desde o princípio. João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tá? O que foi criado é o corpo. Vamos para o nosso ponto de número 2, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os seres viventes. Então, olha só, Eva, em um corpo maravilhoso, também foi formada. E eu diria que é difícil nós determinarmos qual criação é, digamos assim, mais
maravilhosa, se é que eu posso usar essa expressão, qual foi a mais maravilhosa? A criação de Adão ou de Eva? Vamos entender a criação de Eva? Olha bem, o autor da vida, vamos ver essas raízes. Então, quando ele fala que ele cria Eva, ele vai usar a seguinte expressão, ele vai dizer dos ossos, né? Aí, olhe bem, ele vai dizer dos ossos. E osso, ele vem de uma raiz que chama Atsam, que significa vasto, numeroso. Etzem é osso, corpo, por extensão, essência, quer dizer, é substância, algo inerente, tá, a si mesmo. Então, o plural feminino é Atsemot. E o plural feminino está ali também, né? Eu copiei duas vezes, acabei esquecendo de apagar uma, mas o plural feminino é Atsemot. E Atsum significa forte, poderoso, numeroso, fechado. Por que fechado, né? Por que fechado? Porque o osso, nós podemos dizer que ele é fechado. Ele se fecha com tendões, ele é protegido por músculos e tendões. Por isso é fechado. E olha que interessante, essa palavra, a gematria, que é a numeração em hebraico, cada letra tem a numeração, a gematria de hebraico, de Atsum, dá 206, que é o número de ossos que o corpo humano tem. Então tem coisas que só o hebraico vai revelar. Tem palavras que só o hebraico traz o real sentido. E se nós não pesquisarmos na origem, nós não vamos entender. Deus não fez nada ao acaso. E nós vemos a obra maravilhosa da sua criação através do idioma em que ele fala com Moisés, que ele fala com Adão, que é o hebraico. E aí nós vemos que a palavra Atsum, que dá origem a osso, ela significa forte, poderoso, numeroso e fechado. Fechado por quê? Por músculos e tendões. E se fizermos a gematria, é somar essa letra. Ó, esse A aqui, 40, aí 6, e aí vai somando 40 mais 6, 90 mais 70, 206. Então a soma de todas essas letras aqui, tá? De todas essas letras vai ser no total de 206, que é o mesmo número de ossos do corpo humano. Mas vamos entender um pouquinho mais, vamos para o nosso quadro. O que é osso? O que são ossos, né? Então, primeiro, falando de uma forma mais simples, é a parte estrutural do corpo. Deixa eu dar uma interrompida aqui, você deve estar perguntando, mas onde o senhor quer chegar com essa aula? Você vai entender. Nós estamos falando sobre a criação de Eva. Deus faz, o ser humano sopra, Adão, né? Deus cria o homem e depois vem a mulher. Então eu quero chegar, meu objetivo é te mostrar como a mulher foi criada, tá? Então é a parte estrutural do corpo, ele protege, dá forma, né? E permite os movimentos. Em adultos, os ossos se concentram no quê? Na produção de sangue. A espinha vertebral, costela, coloquei em roxinho ali, mas dá para ler, costela, pelvis, o crânio e o externo. Então, esses são os ossos que vão produzir sangue. Aí nós temos a medula óssea. E diga-se de passagem, esse que vos fala, ele teve câncer na medula dos ossos. É a medula, o osso, e daí tem dentro do osso, foi onde eu tive o câncer, em todos os ossos. Principalmente no fêmur, nos dois fêmurs. Eu tive 10 tumores, um em cada fêmur, eu tive 5 na bacia e 3 no abdômen. Mas pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje transmitindo essa aula para você. Procure no meu canal, tem o meu testemunho lá e você vai assistir, vai ver o que Deus fez na minha vida. Então nós temos aqui a medula óssea. Então ela é formada por um tecido gelatinoso, é interno e é responsável por produzir grande parte do sangue.
Aí nós temos a medula vermelha, que são as hemácias, o oxigênio, a energia, os leucócitos, a defesa, as plaquetas que vão trabalhar na cicatrização, e temos a medula amarela, são as hemácias, eu repeti, né? Mas a medula amarela é diferente, depois eu passo para vocês. Essa produção de ossos, olhe bem, é uma média no adulto de 80 quilos, que deve ser mais ou menos um pouquinho mais do meu peso, né? Ele vai produzir, então, 200 bilhões de glóbulos, tá? Vermelho, 80 bilhões de glóbulos brancos e 200 bilhões de plaquetas. Vamos em frente? Mas onde? Muito mais do que sangue. A medula óssea é uma das grandes fontes de células-tronco. Por que será que Deus pega a costela de Adão para fazer Eva? Porque é na costela que tem um grande número de células-troncos. Então, ao contrário das células-troncos, ela não é especial, por exemplo, ela não é o fígado, ela não é o coração, ela não é o músculo e etc, né? Mas ela tem um potencial. E qual que é o potencial dela? Ela é de se transformar naquilo que é necessário. Ela pode ser células cardíacas, uma célula-tronco, ela pode se transformar em células cardíacas, em célula de intestino, em gordura, que são os lipídios, em hemácias, que são o sangue, em células da cartilagem, não vou nem arriscar dizer aquele nome, porque tem uma pessoa que é médica, né, e ela vai estar assistindo essa aula. Nós temos as células epiteliais, que é a pele, e nós temos o neurônio. Então, ela tem a função de replicar-se. Quando você corta, quando você queima uma parte do seu corpo, quando você se machuca, a célula-tronco, ela vai ter a função de produzir outras células para que seja reparado aquele dano. E onde o senhor quer chegar com isso? Muito mais do que sangue. Os ossos geram vida. Eles são portadores de vida em potencial. Os ossos são uma grande usina de produção. Dentro deles são produzidos elementos essenciais da vida, do funcionamento. Lembra que eu falei no começo? A vida da carne está onde? No sangue. E quem produz o sangue? Os ossos. Os ossos abrigam um enorme potencial de cura através de células-tronco. Então, disse o homem, esta agora o quê? Etsen miatsomai, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada Ishá, mulher, porquanto do Ish, homem, foi tomada. Gênesis 2, 23. Havá, no original, no hebraico chama assim Eva, foi feita não simplesmente dos ossos, mas da essência de Adão, daquilo que era mais intrínseco, particular e único dele, do DNA de Adão, da estrutura que contém o seu código genético. Essa sequência, eu não coloquei as letras ali, mas a sequência de combinação entre as bases nitrogenadas aí são responsáveis pelas características de um ser vivo. Seu olho azul, o meu não é, o meu é castanho. A minha pele, o meu cabelo, o pouco que resta, a barba, enfim, são características que são determinadas pelo nosso DNA, que está onde? Nas células-tronco, que está onde? Que estava na costela de Adão. Então, ossos, essência, olha, o homem, tá? O homem deu nome a todos os rebanhos. Gênesis 2 e 20, ele vai dizer as aves do céu e todos, mas ele não achou alguém semelhante a ele. Porque para nomear cada animal, Adão precisou entender a essência, conhecer a essência de cada animal, as suas características. Ele
as suas inclinações, ele precisou conhecer profundamente o DNA. Nós não vamos entrar em detalhe nessa questão. Tá? Então veja, cada palavra no hebraico, por isso ela representa algo, ela carrega a natureza daquilo que ela é. Então Etzen é a essência, ossos é a essência do ser humano, e Adão não achou nenhum que foi semelhante, por isso ele procura essência no mundo físico, outro ser humano como ele, no nível emocional e espiritual, dotado de inteligência, do Neshama, que é a partícula divina, e que pudesse ser companhia para ele. Ele não era infeliz, ele não era triste de estar sozinho, ele era perfeito, criado por Deus. Ele era um ser humano sem tristeza, sem mágoas. Mas ele não encontrou ninguém da mesma essência que ele. Olha, ele deu nome, está dizendo o versículo ali, ele deu nome a todos os animais. Então, esse ser maravilhoso, esse Deus maravilhoso, ele faz com que Adão não se achava alguém semelhante a ele, nem no nível físico, nem no nível emocional ou espiritual. Alguém que compartilhasse com ele a vida. Então, o que Deus faz? Olha só. Essa é osso dos meus ossos. Você está vendo aqui, olha, as duas letras, o Aleph e o Shin, está em Ish, que é homem. E aqui nós temos o Aleph e o Shin, que está na Ishá, que é mulher. E os dois têm o nome de Deus. Aqui ele tem o Yud, o homem, está vendo o mouse aqui, ó, acompanha o mouse. E aqui tem o Re. Essas duas palavras juntas vai formar o nome Iá. Olha o salmo aí. Cantai a Elohim, salmodiai ao seu nome. Exaltai aquele que cavalga nas nuvens. Iá é seu nome. Exultai, pois, na presença dele. Iá é o mesmo tetragrama. E olha só, eu tenho uma Bíblia aqui, deixa eu pegar essa Bíblia. Ela vai dizer assim, a Torá. Olha o que ela vai dizer sobre o homem, Ishá. Ela vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 2, eles foram criados para ter o nome um do outro. Quando Deus criou, Deus coloca, deixa eu ver se eu acho aqui, se Deus tirar, olha aqui, quando Deus criou o primeiro homem, ele chamou Adão, mas depois de dar-lhe sua companheira, ele o chamou Ish, esposo, e ela, Ishá, esposa. O Altíssimo colocou nele o seu nome, a letra Yud, Ish, e a letra Re em Ishá na mulher, dizendo, se eles andarem nos meus caminhos, observarem os meus mandamentos, meu nome estará com eles. Eu os preservarei dos males e das aflições, Caso contrário, retirarei meu nome e serão um para o outro, que quer dizer fogo devorador. Os nomes, por isso que hebraico, os nomes foram colocados ali, não é um acaso, tá? Não é um acaso. É Deus que, além dele criar, ele coloca o nome dele no casal. Se os dois obedecerem, vai livrar ele das lutas, das angústias, mas senão ele tira o nome e os dois serão fogo consumidor. Então, como que ele faz isso? Nós sabemos, você já sabe, fez ele cair num sono pesado, adormeceu, tirou uma costela. E quando ele diz isso, ele vai dizer assim, ó, e fechou no lugar a carne. Então ele usa a costela, Elohim vai a Ben, ele vai dizer assim, ó, e da costela que havia tirado do homem,
Adonai Elohim, Vayaben, quer dizer, ele construiu. Essa palavra em hebraico, Vayaben, quer dizer, construiu uma mulher e levou até ele. Vayaben vem de banar, que é construir algo novo a partir de partes originais. E como que ele faz isso? Sono pesado, ele dá uma anestesia em Adão. Ele tira uma das costelas, ele retirou o DNA das células troncos presente na medula óssea. Ele tirou da essência do ser humano aquilo que diferencia de todos os animais, que é as células tronco. Então ela pode se multiplicar em diversos outros tipos de célula. É assim que ele cria a mulher. É o autor da vida colocando o seu nome nesse casal, nesse ser humano criado por ele. Vamos ao nosso terceiro, a individualização, a individualizada formação integral. Eu fiquei tão emocionado aqui que até troquei as palavras. Deus não cria seres humanos genéricos, mas pessoas únicas. Cada corpo, alma e espírito é formado com propósito e individualidade, não individualismo, e sim individualidade. Eu sou único. Não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a você. O corpo vai concentrar o homem no mundo físico. A alma vai expressar as emoções, vontade e razão. E o espírito é a ligação com Deus. Então, essa harmonia, ela tem o cuidado de projetar a existência equilibrada. Quer dizer, é capaz de refletir o Criador. Sim, nós refletimos a obra de Deus. Olha só, essa formação ocorre desde o ventre materno. Depois que ele criou, o que ele disse? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, desde o ventre, não é uma vida. Cientificamente, eu coloquei, porque eu aprendi com um pastor, assim, um professor, que vocês conhecem. Pó 1 e Pó 2. Isso aí não são células, são gametas. Não tem vida humana aí ainda, porque estão separadas. Mas, quando unir o Pó 1 e o Pó 2 no ventre da mulher, o que acontece? Deus sopra o seu Neshma, seu fôlego de vida, Zacarias 12:1, Gênesis 2:7, que foi o que ele fez. Da mesma forma que ele fez com... criando o ser humano, soprando em suas narinas, né, o fôlego de vida, agora ele faz quando o Pó 1, que é eu coloquei ali 1, não necessariamente precisa ser nessa mesma ordem, né, mas quando o Pó 1, ele tem o contato com o Pó 2, quer dizer, o Pó 2 com o Pó 1, né, o espermatozoide com o óvulo da mulher. O que acontece? A fecundação. E nessa fecundação é quando Deus sopra o seu fôlego de vida e aí é formado um ser humano desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia é uma vida ali. Salmo 139, 13 e 14 vai dizer: de um modo tão terrível me formaste. Terrível e maravilhoso. Então, certas práticas para interromper a vida é uma afronta contra Deus. É uma afronta. Destruir uma vida no ventre é interromper um plano divino. Então, essa concepção ela deve ser honrada, protegida, sustentada pela fé e pela comunidade cristã. Não, ninguém tem o poder ou a autoridade de tirar a vida de ninguém, seja qual forma for, principalmente no ventre. Somos pó, animado pelo sopro divino. Somos obra-prima das mãos do Criador. Somos templos vivos do Espírito Santo. Que imagem maravilhosa essa, quando
eu e você, nós fomos formados no ventre da nossa mãe. Quando se uniu um gameta, outro gameta, formou-se uma célula, um DNA exclusivo, uma pessoa única, profissional, na mesma função. Nós temos vários, mas como pessoa é só você. Pelé só teve um Pelé, não tem dois. Ah, mas tem gente que joga mais do que ele. Mas não tem. Billy Graham só teve um. Ah, mas tem pregadores 10 vezes melhores. Não importa, Billy Graham só tem um Billy Graham. Rivanildo de Faria, existem professores melhores do que ele, mas só tem um Rivanildo de Faria. É a maravilhosa obra da criação de Deus. Aqui nós temos o corpo, conecta o homem com o físico. A alma expressa as emoções, vontade e razão. E o nosso espírito, pelo coração, ligado a Deus. Vamos ao nosso segundo ponto. Esse aí eu demorei bastante porque eu precisava explicar bem para vocês. O corpo e a glória de Deus. Conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando os extremos como desprezo do corpo ou sua idolatria. Nós temos que ter esse equilíbrio. Vamos para o nosso primeiro ponto. O divino tecelão. Olha aqui o que eu estava falando. Tu me formaste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Então, essa expressão, traz como habilidade artesanal, né? Como um artesão confeccionando, criando, enfim, podemos usar muitas metáforas para descrever essa parte. Então nós temos aqui, olhe bem, nós temos aqui o corpo e a glória de Deus. Tu me formaste no interior, no ventre da minha. Nós temos a sequência, isso é uma sequência do DNA, tá? Em que os cientistas descobriram alguns anos atrás. 10565. E olha que interessante, esse é o nome de Deus. E o nome de Deus, em hebraico, as letras também correspondem a número, porque hebraico não tem número. Então o Aleph é o número 1, o Beit é o número 2 e assim por diante. E se nós trocarmos o nome de Deus por números, adivinha? Vai dar 10565. Deus coloca no DNA humano a sua assinatura. Assim como alguém pinta um quadro, cria uma obra de arte e coloca assim no seu nome, ele faz não somente no casal, mas no ser humano individualmente, em cada um. Então, vejam como é maravilhosa a criação de Deus. Você não é qualquer um. Entenda, você é uma criação de Deus. Deus se importa com você. O salmista diz, quem é o homem para que te importes? E quem é o filho do homem para que o visite? Salmo de número 8. Mas ele amou você, João 3,16. E que deu o seu filho. Ele coloca a sua assinatura dentro de você. Ele coloca no casal, ele coloca o nome dele. Então, olha, você não é um animal. Não, você é um ser humano. Você é o único na criação que consegue dizer, eu sou um ser humano. O cachorro, apesar dele ser cachorro, de fazer tudo como cachorro, mas ele não consegue dizer eu sou um cachorro. Porque o gato é a mesma coisa. Olha bem, um gato, o que ele faz? Lambe o pelo, ele corre atrás do gato, bebe leite no pires, brinca ali aqui, em todo lugar no mundo. Então vejam bem, em todo lugar ele é gato, ele faz isso porque ele é gato. Agora o ser humano não. Eu gosto de uma coisa, você não gosta. Eu não gosto de uma coisa, você gosta. Eu me comporto de uma forma, é único, cada ser humano é único em si mesmo. Vamos para o ponto 2. Entendimento e louvor. Eu te louvarei porque do modo tão terrível e maravilhoso foi formado. Então, olhe bem, aqui, deixa eu achar aqui, me achar no acompanhamento, né?
Isso. Então, Davi, ele une a razão à adoração. A consciência da complexidade e perfeição do corpo humano conduz à gratidão e à reverência. Então, a expressão a minha alma sabe muito bem, indica o quê? Um entendimento espiritual. Olha, está ali ó, a expressão a minha alma sabe muito bem, indica um entendimento espiritual, quer dizer, uma percepção que o corpo é parte de um propósito maior, é muito mais além daquilo que pensamos. Então, quando o homem reconhecer que, né, é uma obra das mãos de Deus, ele encontra paz. Ele sabe a sua identidade. Ele rejeita verdade, busca por resposta dentro de uma ideologia humana, como evolucionismo, materialismo, hedonismo e outras mais. Não, ele sabe, ele se completa. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é toda. Então, ela é suficiente para que ele possa ter esse entendimento e louvar a Deus por isso. Não é só entender, mas é glorificar a Deus pela forma, pelo modo, né? Não forma, pelo modo terrível e tão maravilhoso que nós somos formados. Por isso o perigo dos extremos. Você não pode desprezar o seu corpo. Não. Filosofias mundanas. Não, de forma nenhuma. Mas também você não pode idolatrar. Você não pode achar que aí eu vou comer de qualquer jeito. Eu ouvi, e eu vou dizer de quem? Do Carlos Alberto. O que faz a praça é nossa. Ele com 51 anos diz, não, eu quero viver. Então eu preciso mudar a minha forma de comer. E eu estou com 52. E esses dias eu pensei da mesma forma. Eu lembrei dele. Olha como que ele está hoje na ativa. Por quê? Porque ele colocou um propósito. Então quando nós desprezamos o corpo, achando que é qualquer coisa, não, nós somos templos do Espírito. Então nós precisamos ter cuidado com o Espírito. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que tocamos, que falamos, que olhamos, que ouvimos, até o que cheiramos. Então nós não podemos desprezar, mas também nós não podemos idolatrar, né, a cultura do corpo. Não podemos deixar de ir num culto para uma academia. Não confunda quem trabalha na academia, tá? Quem trabalha é obrigado a estar lá porque é a forma dele se sustentar. Mas nós não podemos trocar. Então, esse narcisismo moderno de uma busca incessante, eu não estou falando uma busca de assim, eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar cheiroso. As mulheres gostam, eu não estou condenando isso, me entenda, não estou condenando isso. Eu estou dizendo da busca incessante por beleza, status, por uma exposição digital. É isso que nós devemos ter o controle, nós devemos ter o equilíbrio. Tá? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nós somos chamados a ter um equilíbrio. Porque também, não, Jesus só quer o meu coração, daí eu não tomo banho, não cuido dos dentes. Não, é um perigo extremo dos dois lados. Então, cuide-se de você mesmo. Tá? Aí nós temos o quarto ponto, princípio das regras, princípios ou regras. Então, o cristianismo não se baseia em regras de aparência, mas em espirituais. Quer comais, quer bebais, ou façar qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós temos que cuidar com os vícios. Essa é que nós temos que ter, o princípio espiritual. Viver segundo princípios é superior a viver sob legalismo. Nós precisamos viver o princípio.
tudo me alisto. Eu mudei a minha alimentação, não drasticamente. Eu como lanche, sim, como pizza. Vou continuar comendo frituras, pastel, vou continuar, mas não me alisto na quantidade. Aí eu controlo a quantidade. Então veja, e tudo que eu fizer não pode ser para o meu louvor. Tem que ser o quê? Para a glória de Deus. E Deus está dizendo até no comer. Então nós não podemos ser glutão também. Então o corpo é uma obra admirável de Deus e nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos servir à vontade de Deus, não para buscar a glória própria. Claro que a gente gosta do elogio, eu gosto, você gosta, nós gostamos, mas glorificar, honra e glória é só a Deus, somente para Ele. Então essa obra admirável de Deus deve ter um cuidado equilibrado, seguindo princípios bíblicos para glorificar a Deus. Não estou dizendo que você vai cortar tudo, se quiser também, e for forte o suficiente para isso, e for para glorificar a Deus, glória a Deus e aleluia. Mas temos que ter o equilíbrio. Você viu como eu falei, mostrei para você que Deus está na criação, Deus está na formação do casal, Deus está no ser humano, Deus está em tudo. Então nós temos que glorificar a Ele. Então glorifique Ele em tudo que você faz. Vamos para o nosso... tem mais um. O corpo humano é uma obra admirável de Deus. Deve ser cuidado com equilíbrio, usando segundo os princípios bíblicos e dedicado para a glória do Criador. Vamos para o nosso terceiro e último ponto, o corpo e a coletividade. Qual que é o objetivo? Incentivar os alunos a compreender o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Eita glória, o culto é para Deus, não para mim. Vamos lá, primeiro na prática relacional. Deus cria o ser humano. Olha como é relacional essa coletividade humana. Quando ele diz lá em Gênesis 1:28, crescer e multiplicar e encher a terra, ele já está chamando uma convivência. Por quê? Ele vai ter o apóstolo, eu vou falar do lado espiritual primeiro, ele vai ter o apóstolo para plantar a igreja, para ter igreja. Ele vai ter ministério de profeta para apontar os erros e acertos da igreja. Ele vai ter o evangelista, que vai ser aquele que vai ter a maior mensagem, os dons de cura, enfim. Ele vai ter o pastor, que vai cuidar do rebanho. Ele vai ter os mestres e doutores. Imagine se ele não diz para crescer e multiplicar. Não havia esse relacionamento, esse culto entre os irmãos. Então vejam bem, quando ele pede para crescer e multiplicar, deixa eu só abrir aqui, se eu não estou enganado, Tiago 1:27, deixa eu só ler aqui para nós tirarmos essa dúvida. Se ele não cria nessa intenção, se ele não dá essa ordem de encher a terra, multiplicar, como nós íamos exercer os ministérios? Como que nós íamos ter uma congregação de santos? Como que nós íamos ser um reino sacerdotal da ordem de Melquisedeque? Então vejam, tudo que Deus faz é intencional. E ao relacionamento, o que ele faz? Ele planta uma árvore no jardim que é só dele, do conhecimento do bem e do mal. Por que ele não plantou essa árvore lá no outro lugar? Por causa do relacionamento com o ser humano. Ele quer estar próximo. Ele pode fazer tudo sem nós, mas ele não quer fazer sem nós, sem o ser humano. Vai dizer assim, porque a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações e guardar a alma incontaminada do mundo. É relacional, é congregacional. É por isso que nós temos ministérios para a igreja e não igreja para ministério. É por isso que há coinonia, comunhão entre os irmãos. É por isso que Deus nos cria dessa forma. Para quê?
para nos relacionarmos de forma vertical e de forma horizontal. A Bíblia não concebe uma prática congregacional. A Bíblia não concebe uma vida de cristã isolada. Não tem como. Hebreus 10:25 vai dizer: não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. É uma coisa, deixa eu abrir aqui. É uma coisa muito difícil ter comunhão entre os irmãos. Já é difícil entre família. Já é difícil entre irmãos de sangue, onde nós temos que conviver. Já é difícil dentro de casa, esposo e esposa. Então, é difícil, mas não é impossível nós termos comunhão, nós não deixarmos a congregação, nós nos encontrarmos para glorificar a Deus, para aprendermos da palavra de Deus, para ouvirmos a sua voz. É necessário, é preciso. O escritor aos Hebreus adverte: nós não podemos deixar. Porque se fosse um Deus que não quisesse relacionamento, ele criava o ser humano e deixava ele sozinho. Mas Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar que ele envie outro Consolador. Então nós temos que como que eu vou dizer assim, a fé verdadeira, ela é visível. E nós estamos num mundo digitalizado. Nós estamos num mundo onde tem roubado muito o relacionamento. Essa máquina tem roubado muito o relacionamento entre cristão também, casal, filhos, filhas. E nós temos que ter muito cuidado. Então essa prática congregacional é necessário. O culto não é um evento individual, mas é uma experiência coletiva de adoração. E nós precisamos ter essa experiência coletiva. Eu sei que tem o movimento dos desigrejados e eles se sentem bem assim, mas é necessário. Como que nós vamos falar de comunhão se nós não temos? Então, o corpo sem comunhão não há edificação. Olhe bem, esforçando-vos, Efésios 4:3 vai dizer assim: esforçando-vos diligentemente para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, sem comunhão não há edificação. 1 Tessalonicenses 5:11. Sem corpo não há vida. A igreja é o corpo coletivo de Cristo. E cada crente é membro funcional e indispensável. É indispensável, você é indispensável. Ah, mas eu não faço nada. Você é indispensável. É uma expressão física da nossa fé. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. A tecnologia e o culto. Nós vivemos uma era que o corpo está muitas vezes presente fisicamente, mais ausente espiritualmente. Mas exige um movimento integral. Isso vai ser cobrado, de nós de alguma forma. Então precisa. No Antigo Testamento eles tinham uma forma de adorar a Deus. E no Novo Testamento também. Eles têm uma forma de adorar a Deus. Vamos ver como é que funcionava? Olhe bem. No Antigo Testamento mostra Israel ajoelhando, levantando, dançando, cantando diante do Senhor. No Novo Testamento a igreja orava uníssono, erguia as vozes e servia com alegria. Eu digo para vocês que na igreja de Atos 2, 42 ao 47, eu vou ser ousado aqui a dizer que não precisava nem de evangelismo. Não precisava. Não precisava, não o evangelismo feito pelo evangelista, que é uma pregação onde ele tem dons que se sobressaem aos outros.
Não, não se sobressai de ser mais, mas Deus o assim usa dessa forma. Eu estou dizendo assim, estou sendo ousado nessa parte em dizer que eles não precisaram do evangelismo, porque o testemunho deles é que atraía o povo para a congregação. O amor entre eles é que despertava a vontade dos outros a participarem. Então, nesse mundo digitalizado que nós não estamos tendo nem comunhão, porque eu vejo, é difícil ter a comunhão. Então, a tecnologia pode ser usada como instrumento de louvor, mas não como substituto da adoração, porque a adoração é serviço. Então, ajoelhar, levantar as mãos, cantar, chorar, celebrar, para que o louvor seja, para que o culto oferecido a Deus seja completo. Então, nós precisamos... errei aqui. Nós precisamos disso. Eu preciso de você. Porque eu preciso de todos os meus membros para caminhar, pegar, ver, ouvir, sentir, tocar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós somos necessários um ao outro. Essa é uma verdade. Então a adoração precisa ser coletiva. A oração tem a individual, que você entra no seu quarto, fecha a porta e em secreto ele te vê. Mas também tem a oração coletiva, quando juntava o povo de Israel num só clamor. É necessário. Quando junta Miriam e as outras e louvam a Deus pelo livramento. Precisamos sim interagir juntos no momento de comunhão, louvor e adoração a Deus. Nós precisamos disso. Eu preciso de você. Você é meu irmão, você é membro, você faz parte do mesmo corpo. E essa verdadeira adoração de Deus, todo ser, espírito, alma e corpo, é o culto de Romanos 12. Rogo-vos que apresentei o vosso corpo vivo, santo e agradável. Reconhecer essa criação que nos leva a uma entrega total, à comunhão com os irmãos e à expressão viva da fé. Como já devemos adorar mesmo na diversidade, intercedendo pelos nossos irmãos que estão doentes, até na adoração. Que o Senhor possa nos dar, iluminar, nos dar sabedoria, iluminar os nossos pensamentos para louvarmos a Deus com tablet, com celular, com data show, com som, com guitarra, até com luzes, se quiser colocar. Mas que seja uma verdadeira adoração, para apresentar um culto a Deus, não a mim, eu não tenho esse direito. O culto é a exaltação do Deus que nós servimos. Vamos à nossa conclusão? A nossa conclusão da aula hoje é um pouquinho diferente, tá? O corpo humano não é um mero conjunto biológico de órgãos e tecidos. É uma obra-prima do Criador, formada com propósito, sabedoria e amor. Desde o pó da terra, Deus manifestou a sua glória na criação do homem, unindo a matéria e o sopro divino, tornando-o uma criatura única no universo. Em cada detalhe anatômico e funcional, vemos o reflexo da inteligência e da bondade de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez aprendermos da Sua palavra. Eu oro, Senhor, pelos alunos, professores, pastores. Eu oro por todos, Senhor, que nós possamos entender que nós somos obras, nós somos criação das Suas mãos, Senhor. Nós somos a criação que veio de Ti, Senhor, a Sua imagem, a Sua semelhança. E que nós vamos prestar um louvor, uma adoração a Deus sincera,
usando todos os recursos que o Senhor nos deu. Mas não vamos perder a comunhão, o abraço, o sorriso, compartilhar, Senhor, as alegrias, chorar com os que choram, rir com os que estão dando risada, Senhor. Alegrar com os que se alegram, chorar com aqueles que estão chorando, interceder pelos doentes. Senhor, eu oro pelos professores da escola dominical, Senhor, que eles possam transmitir a verdade, Senhor, em amor, que os alunos possam ser moldados ao caráter de Cristo. É assim que nós pedimos, Pai, abençoando-os em nome de Jesus. E você diz, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Vrahá. Paz e bênção sobre você. Lehi Traot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.